Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, todos sejam bem-vindos a esse encontro semanal com o Grupo Aulas da Vida, que acontece todas as sextas-feiras, às 13h30. Essa é uma transmissão da Rádio e TV SEAC de Bauru, estado de São Paulo, e também das nossas redes sociais, que é o Facebook e o YouTube. Hoje eu vou dar continuidade e encerrando o mês de dezembro, cujo tema foi o chamado de Jesus. Esse chamado de Jesus é para todos nós. Meu nome é Amália e hoje eu encerro esse círculo de palestras com o tema Eu vos escolhi, que são palavras de Jesus. Antes, vamos fazer uma pequenina prece. Deus Pai, de infinita misericórdia, Jesus, amigo, irmão, companheiro de todas as horas, estamos aqui reunidos em vosso santo nome para mais uma tarde de estudo do vosso Evangelho e também da doutrina espírita. Eu conto com a sua presença entre nós e que possas abençoar a cada um de nós aqui presente, eu que falo e os nossos ouvintes também. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Conforme eu disse, o tema de hoje são palavras de Jesus, não são minhas, eu vos escolhi. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na psicografia de Chico Xavier, e eu quero lembrar vocês que Emmanuel é um guia espiritual do Chico. Ele nos ensina que em todas as criaturas humanas se reflete o amor puro do nosso Criador por todos nós. Sua bondade é tão imensa que nos torna seus herdeiros e ainda nos concede a graça de evoluirmos sempre, até atingirmos a perfeição, que é o nosso destino. Isso é para todos nós. Mas como nós podemos chegar a essa perfeição? Temos que lembrar também que Deus nos criou puros e simples, e ignorantes do bem e do mal, e que pelo nosso livre-arbítrio nós deveríamos aprender qual caminho a seguir. Mas se é um caminho a seguir e nós ainda estamos ignorantes de tudo isso, como aprender tudo isso? Como chegar a essa perfeição? Não foi por acaso que o professor Rivail, Allan Kardec, na questão 625, pergunta aos espíritos superiores, que isso consta no livro dos Espíritos. Eis a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha que pergunta inteligente. Se nós temos que aprender a evoluir, né? Como vamos aprender então? Como chegar a essa perfeição? Os espíritos respondem: vede Jesus. Nada mais. Só isso. É uma resposta curta, simples, que nos dá o ensejo de pensarmos: vede Jesus. Então, nós temos que meditar, que nós devemos estudar muitos evangelhos, onde consta a vida que Jesus teve entre nós, a sua maneira de lidar, o que ele nos ensinou. Então, ele realmente é esse que Deus enviou a todos nós como guia e modelo. As doutrinas cristãs, desde as mais remotas até as mais atuais, sempre nos ensinam que Jesus foi o Espírito mais perfeito que habitou entre nós.
e que ele foi escolhido diretamente por Deus, nosso Pai, para governar esse mundo e essa humanidade terrena. Mas Jesus também não nasceu perfeito. Ele também foi criado simples, puro, e ele evoluiu de uma maneira tão profunda que quando esteve entre nós, muito antes, milênios antes, ele já era um espírito puro e perfeito. E Deus, então, lhe confiou essa missão de nos ensinar as suas leis divinas. E ele mesmo diz: quem quiser chegar ao Pai, primeiro tem que passar por mim. Então, ele foi, ele é e ele sempre será o modelo de perfeição que nós devemos seguir. Emmanuel continua nos dizendo neste livro que Jesus, esse modelo divino, alcançou essa perfeição realmente com seu próprio esforço, ganhando assim essa condição de ser um governador de um planeta. E essa evolução dele era tão profunda, tão sublime, tão elevada, que ele sempre dizia: eu e o Pai somos um. Porque ele fazia tudo aquilo que o Pai lhe pedia. O nosso Pai, né, na realidade. Jesus aceitou essa missão de vir à Terra, sabendo que aqui seria incompreendido, seria humilhado, sabia que seus ensinamentos seriam rechaçados por aqueles que ainda se recusavam a aprender essas leis de amor, e também sabia que ele seria profundamente martirizado por esses que se consideravam seus inimigos. E nós sabemos que esses espíritos rebeldes não aceitaram os seus ensinamentos divinos do amor que Deus nos enviou. Contudo, ele jamais desanimou, ele jamais duvidou, mesmo sabendo que ia passar por tudo isso, e aqui veio e sofreu muito, mas mesmo sofrendo, ele ajudava as pessoas e ele exemplificava os seus ensinamentos, as suas palavras, com atos, com atitudes amorosas, com atitudes do bem, que todos nós sabemos. Quem estudou um pouquinho os evangelhos, a vida de Jesus, sabe que as suas palavras sempre foram palavras pacíficas e palavras no bem. E ele nos deixa uma fórmula inesquecível desse amor dele por nós, quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é uma lição maravilhosa que ele deixa para todos nós. Seu amor por nós já é tão profundo, tão grande, tão imenso, que eu poderia dizer, que ele jamais se afastou desse planeta. Não, Jesus continua ainda entre nós, porque ele mesmo disse uma vez que ele não descansaria enquanto não recuperasse cada ovelha do seu rebanho. E ele sempre fez questão de dizer isso. Eu vim recuperar as ovelhas perdidas do meu rebanho. Sim, e ele mesmo disse que enquanto ele não reuni-las todas num só lugar, ele não vai descansar. E que lugar é esse? É claro que é junto de si. Lembremos também, e ele sabe disso, que o ser humano
nós, criaturas humanas, chegamos aqui nessa terra e vamos conviver diante de muitas lutas a que somos convocados. E no meio dessas lutas, nós podemos sim desanimar, nós podemos perder as esperanças de evoluir, de chegar à perfeição. Por isso que ele veio até nós para dar o seu exemplo, se tornou humano como nós, para dar o seu exemplo de que todos nós podemos sim evoluir. Ele sempre dizia: meu reino não é deste mundo. Mas ele sempre pedia a todos nós que abraçássemos o bem, porque muito tempo ainda nós teremos que viver nessa terra. Mas quando abraçamos o bem, nós podemos converter a terra em seu reino de luz. Ele deixa bem claro isso para todos nós. Sabemos que suas lições sempre foram de humildade, de caridade, e sempre exemplificava as suas pregações com atitudes, diante de pessoas necessitadas, diante de pessoas de má vida, porque ele queria passar a todos aqui o caminho da salvação dessas criaturas. Ele não fazia distinção de ninguém. Podia ser rico, podia ser pobre, que ele sempre atendia ao pedido dessas pessoas. Agora, pessoas de má vida, naquele tempo, e talvez até hoje ainda muitos considerem, o que eram essas pessoas de má vida? Essas pessoas, para aquele tempo, seriam os pobres, os velhos, os doentes, sim, os doentes, as prostitutas, os cobradores de impostos, que os judeus odiavam, os pecadores de uma forma geral, entre esses os assassinos, ladrões, todos eram considerados pessoas de má vidas. E também aqueles espíritos fracos que não tinham ainda aquele poder de luta. Então eles deixavam de lado, não se aproximavam, porque eram pessoas de má vida. Mas Jesus jamais deixou de ir até essas pessoas, levar-lhes o seu conforto, levar-lhes a sua palavra de ânimo e que eles poderiam vencer tudo isso. E ele, naturalmente, iluminava essas pessoas com as suas palavras, porque eram também pessoas frágeis, carentes de ensinamentos, carentes de uma boa conduta. E ele, quando curava, quando dava os seus ensinamentos, quando perdoava os pecados, quando afastava os demônios, como diz os evangelhos, os espíritos maus das pessoas, também eram consideradas de má vida. Quando ele fazia isso, ele sempre dizia: vá e não peques mais. Olha que atitude de amor puro a todos nós. Nós sabemos que essas lições de amor e de humildade, de caridade, já começavam a fazer eco entre os seus seguidores. Todos já começavam a admirar aqueles ensinamentos, aquela sabedoria. Por quê? Eles já carentes desses ensinamentos, ouvindo tudo aquilo, eles naturalmente se quedavam diante daqueles que Jesus pregava, daqueles ensinamentos que Jesus pregava. E ele adquiriu muitos discípulos, muitos seguidores, mas os apóstolos foram 12, nós sabemos. Esse Jesus também preparou de uma maneira muito profunda para que
continuassem a difundir a sua boa nova a todos os povos. Jesus, sabendo que já se aproximava a hora do seu martírio, reuniu a todos, discípulos, apóstolos, seguidores, e aqueles, principalmente os apóstolos que lhe eram mais próximos, para prepará-los de uma forma mais profunda para o que viria a acontecer com ele, a separação, para que eles também absorvessem seus ensinamentos. Portanto, seria essa preparação um lembrete de tudo aquilo que ele já havia ensinado a eles, para que nunca se esquecessem, porque eles teriam que pregar esses ensinamentos a todos os povos. João, o evangelista João, no capítulo 15, versículo 16, nos relata um desses momentos sublimes de Jesus ao reunir todo esse pessoal a fim de prepará-los. É tão bonito isso que João nos passa através do seu evangelho, porque mostra o quanto Jesus amava todo aquele pessoal e o quanto ele confiava neles para que fosse propagar as suas verdades. E no capítulo 15, versículo 16, ele diz isso que eu vou ler para vocês para não perder nada. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Olha, que palavra de confiança, que palavra de amor, que palavra de ensinamento, conclamando os seus seguidores a propagar a sua palavra de amor e as leis divinas do nosso Pai. Jesus sabia que as sementes do seu evangelho teriam que ser plantadas progressivamente, pois ainda levaria algum tempo para que as pessoas pudessem compreendê-los e receber o Consolador tão prometido por ele. E na metade do século XIX, na França, através do professor Rivail, Allan Kardec, a humanidade presenciaria o nascimento da doutrina espírita, ditada diretamente pelos espíritos superiores a Kardec. Então, esses ditados conclama a todos nós a reviver a doutrina cristã, os ensinamentos do Cristo em toda a sua pureza, como era em seu tempo. E aqui estamos nós, tentando aprender com vocês, tentando explicar para todos essa doutrina maravilhosa que nos traz esses ensinamentos puros e verdadeiros. Ao reencarnar neste planeta, todos nós já viemos designados para servir em determinado local, seja entre a nossa família consanguínea, ou seja entre pessoas de uma comunidade. Em toda parte há serviço por fazer. E segundo as nossas possibilidades, segundo o que estiver à altura de realizarmos. Então, nós somos convidados a trabalhar constantemente. Quando agimos com desinteresse,
nós fazemos a diferença em nosso meio, com toda certeza. E quando agimos assim, é porque nós já estamos ouvindo em nossas consciências, lá no íntimo do nosso ser, do nosso coração, o chamado constante de Deus, nosso Pai, para servi-lo, trabalhando em sua seara. E Jesus reforça esse convite a todos nós, quando ele diz: a seara do meu Pai é grande e os trabalhadores são poucos. E é verdade. O quanto trabalho ainda há por fazer com esses irmãos que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus. Então, nós podemos perceber com profundidade agora, fazendo uma reflexão com vocês, que, primeiramente, o chamado vem de Deus para servi-lo, nosso Pai, nosso Criador. Mas a escolha é de Jesus. E como é que Jesus nos escolhe? Jesus nos escolhe. Será pela nossa perfeição já? Não. Nem seus apóstolos eram perfeitos. Eram falhos como nós. Ele nos escolhe quando ele vê que nós estamos nos esforçando na prática do bem e na prática do amor. Talvez você não conheça nada de Jesus, mas o seu coração já está se comovendo com as misérias alheias. E aí sim, ele vai falar a você, a mim, a todos nós, o que ele disse para os seus apóstolos. Não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Olha que mensagem linda que nós temos que estudar e aprofundar na beleza dessas palavras. Quando eu tomei conhecimento dessas palavras, eu li várias vezes, porque eu achava que era eu somente que buscava Jesus, mas não. Ele primeiro nos busca, ele primeiro nos escolhe. Não pela perfeição que nós já temos, que não temos nenhuma, quase nenhuma, mas pelo nosso esforço. Então, nós podemos também perceber que mesmo pessoas que têm um coração generoso e que são escolhidos por Jesus, elas ainda não se predispõem ainda a isso, porque estão muito presas às vaidades do mundo e duvidam se elas seriam capazes ou não, duvidam de si mesmas e não têm coragem de fazer um pouquinho de renúncia. Jesus não exige que essa renúncia seja uma renúncia brutal. Nós podemos ir aos poucos, renunciando a tudo isso. Mas às vezes nós ainda estamos tão presos às correntes da vaidade, do orgulho, do egoísmo, e por isso nós somos assaltados por essa dúvida se escolhemos ou não caminhar para a luz. E eu pediria a vocês, nesta tarde, que indagassem de vocês mesmos, e eu também. Por quê? Se eu já fui criada numa doutrina cristã, mesmo que eu diga que eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito em nada, mas esses ensinamentos
estão aí no nosso inconsciente coletivo, né, como diz. E por quê? Vamos indagar de nós mesmos se eu também já digo que eu sou cristão, né? Ah, eu não pratico religião nenhuma, mas eu sou cristão. Eu sou cristã. Será que nós estamos sendo leais aos princípios cristãos que nós já aprendemos de há muito tempo? Não é de agora? Será que nós estamos sendo leais a esses princípios? Será que nós relutamos tanto em escolher, ser escolhido por Jesus, praticar uma boa obra? Por quê? Se a gente já aprende tudo isso. Jesus, pessoal, nos escolhe, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo das nossas imperfeições, porque Ele acredita e confia em nossa capacidade de transformação pessoal. Sim. E de sermos continuadores da sua obra imortal. No momento você pode ir com passos vacilantes, duvidosos, mas quando você engajar-se na tarefa do bem, eu tenho certeza que nunca mais você vai querer desistir. Porque Jesus confiou em nós. Todos nós já possuímos condições para fazer o bem, qualquer um de nós. E quando somos convocados a isso, aí sim nós temos que ter uma certa disciplina, começar a nos autoeducar, pois a tarefa, sim, vai exigir um certo esforço e uma fidelidade e obediência a Jesus. Mas não é nada que ninguém não possa fazer. Qualquer um pode fazer isso. E ao sentirmos que nós fomos escolhidos para o exercício do amor ao próximo, trabalhemos com vontade, com perseverança, impondo a nós mesmos essa disciplina. Arregacemos as mangas, nos dispondo ao amparo dessas criaturas mais necessitadas. Pode estar no meio da nossa família, na nossa vizinhança, ou até em outros lugares mais distantes, mas com paciência, com coragem, porque instruindo, nós estaremos renovando a nós mesmos e também aos nossos irmãos. Cabe a nós julgarmos se nós estamos dignificando essa escolha de Jesus por nós. Por que eu digo dignificando? Porque quando você faz o bem, você sabe que um dos principais quesitos é usar da misericórdia e da compaixão que ele tanto falava com os nossos irmãos imperfeitos e falhos, como nós já fomos, talvez ainda sejamos. Usar de misericórdia e compaixão com os que sofrem e com os que fazem sofrer. Quando você lembrar que você recebeu esse chamado para a luz, talvez há muito tempo, e você não ouviu, mas ainda está em tempo de você reconsiderar esse convite, começar, principalmente o ano está terminando, né? Começar a tudo aquilo que você não fez, talvez esse ano você possa fazer alguma coisa. E como sempre Jesus dizia, misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, tenha vontade de começar, não precisa começar com coisas muito difíceis. Começa talvez o mais fácil
e vai aumentando um pouco mais a sua tarefa, porque se nós fomos escolhidos para esse trabalho, é que nós também podemos nos regenerar, regenerando as outras pessoas. Porque enquanto auxiliamos, também estamos sendo auxiliados. E quem vai até onde está o sofrimento, já sabe que ele está sendo um mensageiro de Jesus naquele meio, pois nós já estaremos compartilhando dos mesmos ideais de compaixão, de misericórdia, de caridade e de amor, dos ensinamentos do nosso Mestre Senhor, que é Jesus. Hoje, conforme eu disse, estamos encerrando o ano de 2022. E eu, em nome do Grupo Aulas da Vida, eu queria desejar a todos vocês, nossos ouvintes, um ano muito bom de prosperidade espiritual, prosperidade material, um ano onde você possa abraçar os ensinamentos de Jesus com muita coragem, com muita perseverança, e agradecer a sintonia de todos vocês com o Grupo Aulas da Vida. E nós não vamos parar, né? Janeiro já começa outra sequência de palestras. E eu queria também agradecer de público as emissoras que trabalharam conosco durante esse ano, a Rádio e TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba, através da pessoa do senhor Ivan, que levou a nossa palavra até os paraibanos. Que todos recebam do Mestre Jesus a força, as bênçãos para continuar esse trabalho maravilhoso que é pregar o Evangelho a todos, senhor Ivan. Eu quero agradecer também a toda a equipe da Rádio e TV SEAC de Bauru, aqui do estado de São Paulo, da onde eu falo. Esses trabalhadores do Evangelho incansáveis, que toda semana eles trabalham bastante, com paciência, com amor, na divulgação das nossas palestras, essas meninas maravilhosas, esses meninos maravilhosos que trabalham com tanto amor, com tanto carinho, que já fazem a diferença no Centro Espírita Amor e Caridade. Eu quero desejar a eles também um ano festivo, que 2023 tragam para vocês também muito trabalho no bem, continuem, né? São operários do Evangelho, continuem com o seu trabalho, que recebam do nosso Pai e de Jesus todas as bênçãos, para que continue essa tarefa que é propagar o Evangelho de Jesus. Eu agradeço a todos vocês, um bom final de ano para todos e fiquem todos na paz do Divino Mestre Jesus.